Olá, turma do oitavo ano. Hoje iremos trabalhar alguns temas, né, sobre adolescência, puberdade e sexualidade. São temas principais que serão trabalhados numa primeira parte, né, que foi dividido. Então, vamos iniciar falando de adolescência. Então, o que é adolescência? É uma etapa intermediária do desenvolvimento humano entre a infância e a vida adulta. Vocês já passaram de criança, né? Já a parte da infância, já estão adolescentes, irão passar daqui uns anos para a vida adulta. Então, esse é um período que é marcado por diversas transformações, como biológicas, psicológicas, comportamentais e sociais. Segundo a OMS, que quer dizer Organização Mundial da Saúde, diz que essa fase, né, esse desenvolvimento acontece entre os 10 e aos 20 anos. Já o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que ocorre entre os 12 aos 18 anos. Então, vocês, né, dessa turma do oitavo ano, especialmente essa turma, já estão nessa fase. Tem alunos, colegas de vocês que têm 10 anos, tem colegas de 11, colegas de 12, colegas de 13 e até colegas de 14 anos. Nessa fase, nessa transição, né, tem mudanças, aparecem dúvidas, vocês descobrem coisas novas, ocorre insegurança e também acontecem os conflitos. Adolescência e puberdade. Se vocês observarem a imagem, né, a puberdade é a fase inicial da adolescência, né, que é mostrada a vocês pelas transformações físicas e biológicas no corpo dos meninos e das meninas. Então, essas transformações, né, vamos iniciar pelos meninos. Aparecem os pelos pubianos e nas axilas, engrossamento da voz, né, não posso falar de forma total, porque tem alguns meninos, né, que depois da adolescência, já na fase adulta, ainda tem uma voz um pouco fina, mas isso depende de cada pessoa. Aparece a barba, né, o surgimento do pombo de Adão, que vocês podem observar no seu pescoço, né, abaixo do seu queixo, um nó, né, que chama de pombo de Adão. O crescimento corporal, o seu corpo começa a se transformar, começa a se modificar, né, cria novas formas. Crescimento do órgão reprodutor do homem, né, e também dos testículos. E ocorre também a primeira ejaculação. Já nas meninas, aparecem as glândulas mamárias, que é os seios, né? Começa a desenvolver. Aparece também pelos na região pubiana, nas partes íntimas e nas axilas. E nas meninas, a primeira menstruação, que chamamos de menarca. Isso também depende de cada menina. Tem meninas que têm a primeira menstruação com 10 anos, com 11 anos. Tem umas que aparecem 12, com 13, 14, 15 anos. Então, isso depende muito de cada pessoa. E o alargamento dos quadris, né? Fica mais avantajado. Sobre o hormônio e comportamento. Além de aparecer as acnes, né, nos adolescentes, os hormônios, ele influencia diretamente no comportamento de vocês,
né? Vocês adolescentes. Em que? Vamos lá. Quais são as variações de humor e comportamentos? Segundo, né, esses hormônios. Aparece agressividade, felicidade, tristeza, agitação, euforia, preguiça e condutas contraditórias. Então, aqui são variações de humor, né, que aparece em cada indivíduo. Pode ser que um indivíduo tenha quase todos essas variações, pode ser que tenha algumas, né, pode ser que tenha poucas. Então, de cada pessoa, de cada adolescente, vai aparecer essas variações. Então, depende muito de cada um. Sobre a sexualidade, ela acontece durante toda a vida do indivíduo. E depende da pessoa, das suas características genéticas, das interações ambientais, né? E também as condições socioculturais. Na adolescência, que é na fase que vocês estão passando, aparecem os caracteres sexuais secundários e tornam-se mais evidentes os comportamentos sexuais e socioafetivos. Quando eu falo socioafetivos, eu quero falar de relação afetiva, que é o vínculo familiar. Nesse caso, né, ainda continuando, vai aparecer a aceleração e o retardo do desenvolvimento no adolescente. Então, tem dois tipos. Isso varia de pessoa para pessoa, né? Então, tem o acelerado, que é quando o adolescente tem a capacidade de desenvolver habilidades e traços de forma mais rápidas, né? Mais rápida. E tem o tardio, que são pessoas excepcionalmente brilhantes, que sofrem um atraso, né, na fala, né? E isso acontece, dá para falar assim, comumente, né, mais nos meninos, né, tem um atraso. Sobre a parte cognitiva, né, o raciocínio evolui do concreto para o hipotético dedutivo, que quer dizer o quê? Aparecem as construções, né, onde o indivíduo assimila, né, se baseia em hipóteses que podem ser verdadeiras ou falsas. E o adolescente adquire a base cognitiva para se redefinir as formas com que lida com desafios do meio social. Então, isso acontece de cada indivíduo, né? Então, vocês começam a raciocinar, começam a evoluir, começam a deduzir, né? Criar hipóteses, a partir de premissas que podem ser verdadeiras ou falsas. A parte da identidade. Quem sou eu? Vocês já se perguntaram quem sou eu? Quem são vocês? Então, é um processo de busca, onde vocês buscam encontros casuais, acontecem as primeiras paixões repentinas, tem a parte transitória, né? E a formação da autoimagem. Tem o autoconhecimento e tem o autodesenvolvimento. O autoconhecimento é o desejo de conhecer a si mesmo. Vocês procuram conhecer a vocês mesmos. E tem o autodesenvolvimento, é que vocês procuram construir uma personalidade e se desenvolve. Então, é a fase de tempestade e tormentos, né? Socialização. Aqui, o adolescente tem a necessidade de fazer parte de um grupo. Ele se encontra, né? Começa a conhecer pessoas, a falar dos seus interesses comuns, ter as amizades, o modismo, né? Estabelece uma identidade grupal. Então, aqui vocês começam a se socializar, conhecer pessoas, a formar grupos, né? Ter uma amizade, estabelece uma amizade. E também começa, né, ter uma atitude reivindicatória, né? Onde vocês percebem como parte de uma coletividade, que isso torna você capaz de ter uma atitude e ter um posicionamento,
né? Vocês começam a ter uma atitude, começam a se posicionar, né? E começa a reivindicar. Entramos numa parte onde fala de separação progressiva dos pais, né? Essa fase, os adolescentes mostram uma ambivalência, né? Entre situações de dependência e independência. O pais variam entre permissividade e autoritarismo, né? Aqui vocês vamos dizer assim, é um processo muito dolorido, né, para muitos, onde vocês dependem, né, dos seus pais. É uma fase ruim, né, que vocês assim, que eu falo de modo, né, é uma parte ruim do adolescente, né, onde ele se vê separado dos seus pais, que eles querem que seus pais fiquem juntos, né? Não entende o motivo da separação e acontecem os conflitos. Sobre os pais, né? Assim, os pais têm uma dificuldade de aceitar o que o filho cresceu, né? Que o filho quer se desprender, né? Do filho criança, quer que o filho está evoluindo para uma relação de filho adulto. Tem pais que não aceitam que o filho passou daquela fase de criança, está sendo um adolescente, está virando uma fase adulta, né? Então, aqui também acontecem as conquistas e os fracassos do filho, que os obrigam a enfrentar suas próprias capacidades, de avaliar suas conquistas e fracassos. Mas, assim, a gente tem que saber lidar, né? Aprender a lidar com as conquistas, mas também nós temos que lidar com os fracassos. Aqui acontece a perda da imagem idealizada de si próprio, né, de líder ou ídolo, criada pelos filhos na infância. Assim, né, como foi dito, os pais têm dificuldade de aceitar que seus filhos estão crescendo, né, que não é mais aquela criança que ele viu crescer, que não aceitam que seu filho está mudando. E os filhos, assim, como foi falado sobre a separação, é uma fase ruim para os adolescentes, para todos, né? Não é uma coisa boa. Então, os filhos vivem 3 lutos: a perda do corpo de criança, onde ele passou de criança para adolescente, né? E tem a perda da identidade infantil, né? E também tem a perda da relação com os pais da infância. Então, como eu falei anteriormente, lá atrás, vivam o seu momento de criança, de adolescente. Viva a sua fase como tem que viver. Aproveite sua infância, aproveite sua família, né? Aproveite os seus amigos da melhor forma. Aqui também acontecem as cobranças do meio social, né? Tem a formação da identidade, tem a estrutura das relações efetivas, escolha profissional e assumir o papel social de adulto. Aqui começa, né, da fase de criança a adolescente, começa a aparecer as cobranças. Você vai ter que ter uma formação, ter uma estrutura, né, afetiva, ter uma profissão, e escolher um papel social de adulto, realmente, a virar uma pessoa responsável. Gênero. Conceitos de gênero. Tem aqui a relação sexo, masculino e feminino, né? E tem o gênero mulheres e homens. Então, sobre o sexo masculino e feminino, aparecem os aspectos físicos e biológicos, tem a parte singular, o fixos e tem o definido pela biologia, né? E sobre o gênero, seres culturais, seres mutáveis, plurais, definido pela psicologia e sociologia. O gênero, ele se refere à diferenciação entre homens e mulheres, né?
é uma construção social e cultural que depende de como a sociedade impõe os seus papéis de cada indivíduo, homem e mulher. Então, a sociedade impõe uma coisa, você se vê como uma coisa, e a sociedade diz outra. Então, são questões a ser trabalhadas, né, nos próximos capítulos. Homens e mulheres. Homens são independentes, fortes, competitivos e valentes. Já as mulheres são passivas, sensíveis, frágeis, dependentes. Fica aí o questionamento para vocês, né, como adolescentes, podem se perguntar assim a si mesmo, né, podem ver, se perguntar, descrever futuramente se essa relação que está aqui escrita, realmente todas elas competem a vocês, meninos e meninas, né, futuramente. Então, pessoal, esse foi um tema importante ser abordado, né, porque é uma fase que vocês estão vivenciando e vocês irão trabalhar um TD sobre questões relacionadas aos temas abordados. E então, iremos nos encontrar na próxima aula. Até mais!